Hoje nós vamos aprender que não somente podemos atacar, mas também defender de forma fantástica. Após a vinheta. Olá a todos, eu sou o mestre nacional Wesley Silva. Nós vamos continuar com a nossa série das 110 jogadas mais fantásticas da história do xadrez. Nós estamos agora na nossa jogada fantástica número 65, com as brancas, o mestre internacional Kurt Richter, e com as negras, Abraham Baratz. Nós já vemos aqui Kurt Richter imortalizando Paul Keres, e nessa partida nós vamos ver ele realizando outra jogada fantástica. Nós estamos na posição do ataque Richter-Veresov, justamente popularizado pelo nosso jogador de hoje, Kurt Richter. O ano é 1931, nós estamos na Olimpíada de Praga. Nessa posição, Kurt Richter joga roque. A ideia é desenvolver suas peças. Bispo toma F3, foi jogado. Dama toma F3. F5, tentando ganhar um controle maior da casa E4. Ideia de talvez passar o cavalo para ocupar essa casa no futuro. Torre de A1, trazendo mais peças para o centro, desenvolvendo a última peça que ainda se encontrava fora de jogo. Dama B4, e nessa posição, Kurt Richter vai realizar nossa jogada fantástica número 65. O que jogar com as peças brancas para incrementar o ataque e a pressão nas peças negras. Espero que todos tenham pausado nosso vídeo. Nessa posição, Kurt Richter vai realizar nossa jogada fantástica número 65. Uma jogada que aparentemente parece completamente ilógica. Ele realiza então aqui a jogada E4. Essa jogada é uma jogada fantástica. Uma jogada que muitas das vezes nós nem consideramos, porque tem dois peões para tomar esse peão de E4. E qual será a ideia de Kurt Richter ao jogar E4? Nós vamos ver que ele quer abrir a posição. D por E4 foi jogado, F por E4 seria da mesma forma, respondido com o lance cavalo toma E4. A ideia agora é abrir a posição das negras totalmente. F toma E4 foi jogado. Dama toma E4. Agora nós vemos a pressão no peão de E6. Dama D6 foi jogado. Dama F5. A ideia é tomar o peão de E6 com a torre e assim ganhar material, porque ganharia a dama devido ao cheque. Dama por D4 cheque. Rei H1. Dama por D4 não foi uma boa jogada porque deixou o ponto E6 vulnerável. Bispo E7, dama toma E6, ameaçando o bispo de E7. 3 peças ameaçando o bispo de E7, então agora vai cair o material das negras. Roque, bispo toma E7. Torre de H8. Nós vemos que aqui não poderia tirar a torre de D8, porque simplesmente seguiria torre D1, atacando o cavalo de D7. Caso a dama saísse da frente do cavalo, cairia mais material. Então a torre de H8 foi jogado. Dama H3, para que agora o bispo ameaça tomar a torre sem perder material. Dama toma B2, bispo toma D8, torre toma D8. E agora nós já temos vantagem com as brancas, uma qualidade a mais. E essa partida foi vencida por Kurt Richter algumas jogadas mais à frente. Nós vimos que E4 ali foi um lance que abriu a posição e conseguiu a vantagem ganhadora. Agora nós vamos para a jogada fantástica número 64. Nós estamos no torneio de Baden-Baden, 1925, os torneios mais fortes do século XX, com as brancas Richard Rett, um dos pais da escola hipermoderna de xadrez, e com as negras nós damos as boas-vindas ao 4º campeão mundial, Alexander Alekhine, um dos jogadores mais agressivos de todos os tempos. E essa partida não será diferente. Nós vamos ver uma das partidas mais conhecidas de Alexander Alekhine, e uma das mais fantásticas. Nessa posição, Alekhine joga o lance H5. A ideia é começar um ataque na ala do rei e enfraquecer as defesas do rei branco. B4. A ideia é contra-atacar na ala da dama. A6 para parar um pouco o ataque da ala da dama. Torre C1 com a ideia de pressionar as peças negras na ala da dama. H4. Tomar H4 não seria bom porque enfraqueceria muito o rei branco. Então aqui Richard Rett joga A4 com a ideia de fazer B5. H toma G3. H toma G3. Agora nós vemos que só existem 2 peões agora perto do rei branco para defender o rei. Então o rei branco se encontra um pouco mais fraco. Dama C7. Mirando para o peão de G3.
B5, A toma B5, A toma B5. E nessa posição, Alexander Alekhine vai realizar nossa jogada fantástica número 64. O que jogar com as peças negras para acabar com o ataque das brancas na ala da dama e ganhar a vantagem com as peças negras. Espero que todos tenham pausado nosso vídeo. Aqueles que não conhecem essa partida tenham tentado descobrir o nosso lance fantástico número 64. Nessa posição, Alexander Alekhine realiza nossa jogada fantástica número 64. Torre E3. Um lance brilhante. E nós vamos ver que essa torre não pode ser capturada. Se F toma E3, seguiria dama toma G3 cheque. Se rei F1, cavalo toma E3 é checkmate. E se bispo G2, cavalo toma E3 e essa posição vai dar mate em poucos lances, ameaçando dama toma G2 mate. E só teria como jogar um lance como dama D5 para apenas postergar o mate. E após C toma D5, poderia ser cavalo de F toma D5 também. Não tem defesa contra dama toma G2 mate. Então torre E3, o nosso lance fantástico número 64. Esse lance ataca o peão de G3. E aqui Richard Hatch vai cometer o erro decisivo. A jogada correta aqui seria bispo F3, mas ele joga cavalo F3. Nós vamos ver que Alekhine vai ser implacável do início ao fim da combinação. Então ele joga aqui C toma B5. Esse lance vai fazer com que as peças praticamente se esvaziem do tabuleiro. Dama toma B5 foi jogado. Cavalo C3 atacando a dama. Dama toma B7. Dama toma B7. Cavalo toma B7. Cavalo toma E2 cheque. Rei H2. Cavalo E4. Esse lance é a continuação lógica do ataque de Alekhine. Continua sem poder tomar a torre porque cairia em D2, com a vantagem completamente decisiva para as negras. Então aqui torre C4 atacando o cavalo. Cavalo toma F2. Bispo G2. Bispo E6 atacando a torre. Torre de C, C2. Cavalo G4 cheque. Rei H3. Cavalo E5 cheque. Rei H2. Torre toma F3. Agora nós vamos ver que Alekhine vai ganhar material. Torre por E2 foi jogado. Cavalo G4 cheque. Rei H3. Cavalo E3 cheque. Rei H2. Cavalo toma C2. Bispo toma F3. Cavalo D4. E nessa posição Richard Hatch abandona a partida. Está atacando a torre e o bispo. E uma jogada como torre F2 para defender o bispo seguiria cavalo toma F3 cheque. Torre toma F3 e bispo D5. E esse ataque geométrico, a torre de F3 e o cavalo de B7 ganha a partida. Porque não pode jogar a torre B3 para defender o cavalo, porque bispo toma B3 simplesmente. Então nessa posição as negras vão ficar com uma peça a mais. E agora nós vamos para a nossa jogada fantástica número 63. Com as brancas, Garry Kasparov e o Ogro de Baku. Jogada nós já temos visto aqui algumas vezes, realizando jogadas fantásticas. E com as negras, Tigran Petrosyan, maior nome do xadrez armênio de todos os tempos. O nono campeão mundial. Rei da defesa, nós vamos ver uma defesa fantástica por parte de Tigran Petrosyan. Uma curiosidade, Tigran Petrosyan é campeão mundial no ano de 1963. E nessa partida, nós estamos na nossa jogada fantástica número 63. Então fica aí a coincidência. Essa posição, Garry Kasparov atacando como sempre, no estilo realmente agressivo. E aqui Tigran Petrosyan vai se defender de forma fantástica. A primeira jogada que ele faz nessa posição B5, uma jogada que Garry Kasparov escreve no livro Meus Grandes Predecessores, que foi uma jogada que deixou ele meio assustado. Inclusive ele acha que isso era uma jogada desesperada, numa posição muito difícil. Então aqui ele joga A toma B5, C toma B5, torre A2. Esse lance sacrifica o cavalo de C4, mas nós vamos ver que não pode ser capturado. Se tomasse C4, seguiria torre por A6 cheque, rei por A6, dama toma C4 cheque, e isso vai dar mate em 2. Se rei A7, seguiria dama A4 cheque, bispo A5 e dama por A5 mate, mate escadinha.
E se nessa posição jogasse torre B5, dama também B5 cheque, rei A7 e dama B7 mate. Mas Tigrão Petrosian, conhecido por muito tempo como Tigrão de Ferro, não vai cair nessa armadilha. Então aqui ele joga o lance rei B7. Kasparov diz que esse lance aqui também já deixou ele meio confuso. Como pode ficar mexendo o rei numa posição tão difícil? E aqui ele joga então bispo B4, dama E8, bispo D6, pressionando ainda mais. Não pode capturar o bispo porque seguiria cavalo toma D6, um cheque triplo. Atacaria a dama de E8 e a torre de C8. Então aqui Tigrão Petrosian joga torre A8, defendendo o peão de A6. Dama B1 por parte de Garry Kasparov. E nessa posição, Tigrão Petrosian vai realizar nossa jogada fantástica número 63. Como defender de forma fantástica nessa posição. Espero que todos tenham pausado nosso vídeo. Nessa posição, o Tigrão Petrosian vai realizar uma jogada que vai deixar Kasparov simplesmente em choque. Palavras do próprio Kasparov. Ele não conseguiu mais se recuperar depois dessa jogada. Aqui Tigrão Petrosian então realiza nossa jogada fantástica número 63. Rei C6. Um lance simplesmente brilhante. E que chocou o ogro de Baku. Essa posição, o rei C6 simplesmente ameaça ganhar uma peça. Tira o rei da cravada do peão de B. Agora o cavalo de C4 está caindo. O bispo de D6 também está caindo devido ao ataque do rei sobre essa peça. E aqui Kasparov não vai mais encontrar como continuar nessa posição. E aqui ele já realiza uma jogada que é um erro decisivo. Aqui ele joga torre de BA3. Petrosian simplesmente toma o cavalo. Agora as pretas têm uma peça a mais. Torre por A6 cheque. Torre por A6. Torre por A6 cheque. Bispo B6. Bispo C5. A ideia é tentar recuperar a peça de forma desesperada. Mas as brancas já estão com desvantagem material. Então aqui Petrosian joga dama D8. Dama A1. Cavalo toma C5. D toma C5. Rei toma C5. E o rei continua fazendo lances fantásticos. O lance rei B7, depois rei C6. Nossa jogada fantástica número 63. E agora rei toma C5. E nessa posição Kasparov joga o lance torre A4. Mas ele nem espera a resposta e ele abandona a partida. As negras simplesmente têm uma peça a mais. O rei agora já está seguro. E essa é uma vantagem decisiva. Seria uma vitória fácil para o Tigre de Ferro. Por essa e outras que nós vemos que Tigrão de Ferro era conhecido como o maior jogador da defesa de todos os tempos. Se tinha um jogador que sabia defender na história, esse é Tigrão Petrosian. Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Deixe seu like. Para que vocês não percam nenhuma dos próximos vídeos, nenhuma das próximas jogadas fantásticas da história do xadrez. Até o nosso próximo vídeo da série.